Vamos começar, né? Se alguém mais aparecer, aí eu permito a entrada. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês disseram que estão bem, graças a Deus. Eu também estou bem. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Aí vocês me digam se vocês estão enxergando direitinho. Estão? Sim, Como já são 11 horas, né? E eu sei que daqui a pouco, né? Às 13 horas vocês terão aula de outro professor hoje, né? De mais 2 professores. Aí eu não vou corrigir a atividade da semana passada, não. Depois eu gravo uma aula extra e faço essa correção e mando o link para vocês, que é sobre os sinais de pontuação. A aula de hoje é reposição da aula de segunda-feira, né? Porque segunda-feira, como vocês sabem, não teve como a gente fazer nosso encontro, né? Síncrono. Foi feriado local e, enfim. Também teve aquela questão da do WhatsApp, eu só consegui me comunicar à noite com vocês. Mas vamos lá. Nessa semana, nessa 26ª semana, nós vamos trabalhar a concordância nominal. Antes disso, quando for no período da tarde, eu vou ver se eu consigo disponibilizar as médias de vocês, no privado de cada um. Dos que estão aqui, todos tiveram uma nota, né, acima de 7 na avaliação. Helder, Emanuela, Rayane e Clara. Todos tiveram uma nota maior que 7. E aí eu vou disponibilizar as médias, tá? Não são as notas, não. São as médias do primeiro e do segundo trimestre. Eu coloco lá no privado de cada um. Pronto. Dito isto, vamos lá. Essa semana 26 nós vamos tratar sobre a concordância nominal. Eu não sei se vocês recordam, mas em aulas anteriores, né, e em anos anteriores, nós trabalhamos a concordância verbal, que é aquela relação estabelecida entre o verbo, não é, e o nome, e o seu complemento. Aqui a gente vai trabalhar a concordância nominal, que é a relação estabelecida entre as classes de palavras. Né? Quando eu falo classe de palavras, aí vocês pensem no substantivo, no adjetivo, no artigo, no próprio verbo, né? E aqui a gente vai trabalhar especificamente a questão dos nomes. Então, na concordância verbal, era a relação que o verbo tinha com o sujeito, né? Dependendo da regra, se o sujeito estivesse no plural, o verbo também estaria. Se o sujeito estivesse no singular, o verbo também estaria, né? Claro que com as suas exceções, como vocês viram. Por exemplo, o verbo fazer, nós aprendemos que não é fazem 10 anos, e sim faz. Não é porque a quantidade de anos está no plural que o verbo tem que ficar no plural. Né? Porque nós aprendemos que o verbo fazer, quando indica a ideia de tempo, ele é um verbo impessoal. Enfim, já a concordância nominal tem algumas regrinhas para a gente ver. Eu não trouxe todas, claro, porque eu dividi a aula em 2 partes, certo? Igual como eu fiz com os sinais de pontuação. Parte 1, parte 2, ou figuras de linguagem, parte 1, parte 2. Aqui também. Então, a concordância nominal, né, o conceito, é a relação que é estabelecida entre as classes de palavras, certo? Os nomes. É o que faz com que os substantivos concordem com os pronomes, com os numerais, com os adjetivos, certo? Com os artigos, entre outros. Então, percebam aqui no exemplo. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Percebam que o pronome estas, o numeral 3, o substantivo obras, o adjetivo maravilhosas, o verbo estavam e o outro adjetivo esquecidas, todos ali, ó, concordam bonitinho. Tem uma relação de concordância nominal, né? Eu não posso colocar, por exemplo, esta, 3 obras. Eu tenho que concordar ali o pronome com o numeral 3 e com o substantivo obras e assim por diante. Perceba que há uma harmonia em toda a frase, certo? Neste caso, ó, o pronome, o numeral e o adjetivo concordam com o substantivo obras. Então, obras está no plural, o pronome, o numeral e o adjetivo que acompanham esse substantivo também vão para o plural, certo? E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural. Deixa eu ver, só aceitar aqui um colega de vocês. Jamil. Bom dia, Jamil. Aí percebam que aqui, ó, há uma concordância, né? O substantivo é obras.
Então, eu falo, a obra é feminino. Eu não posso dizer que é maravilhoso. Se é obras, e é um substantivo feminino, o adjetivo também, ó, concorda em gênero, né, no caso feminino, e em número, no caso plural, certo? Para ficar tudo muito bem combinado, tudo muito bem harmonizado aqui dentro da oração. Aí a gente vai observar algumas palavras que causam bastante confusão, que é justamente a palavra bastante, né? Há duas formas de escrever bastante. Nós temos bastante, sem o S, e bastantes. Não sei se vocês sabiam ou se já tinham observado isso na hora de escrever. Quando é que eu vou escrever bastante e quando é que eu escrevo bastantes? Então, perceba. Quando tiver a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Então, por exemplo, olha aqui. Recebemos bastantes telefonemas. Perceba que aqui a palavra bastantes concorda com o substantivo telefonemas. Eu posso trocar aqui, sayonara não, oita, estou lá no 7º ano. Rayana, Emanuela, a palavra bastantes por muitos. Percebam que vai dar o mesmo sentido. Ó. Recebemos muitos telefonemas. Percebam que aqui ó, tem uma equivalência de sentido entre a palavra bastantes e a palavra muito. Então, nesse caso, quando bastante tiver uma função de adjetivo, ou seja, for uma característica desse substantivo, uma qualidade, um estado, ele vai para o plural, né, concordando com o seu substantivo. Agora, quando ele tiver função de advérbio, que é uma palavra invariável, ou seja, que não muda, ele vai ficar no singular. Então, se eu digo, eles cantam bastante bem, eu posso trocar, Rayane, esse bastante aqui, ó, por muito, só muito mesmo, sem colocar o S no final. E perceba que vai trazer o mesmo sentido, ó. Eles cantam muito bem. Conseguem perceber a diferença? Uhum. Então, pronto, é só fazer essa associação. Quando for adjetivo, troca ele por muitos. Se a frase fizer sentido, você vai perceber ali que ele concorda com o substantivo que está sendo colocado de perto dele, que no caso aqui é telefonemas. Eu não posso dizer recebemos bastante telefonemas. Tem que ser bastantes. Com esse Szinho aqui no final. Porém, quando ele tiver função de advérbio, e nós já aprendemos que o advérbio é uma classe de palavra que não muda, ou seja, é uma classe de palavra invariável, você troca esse bastante por muito. E aí, se ele tiver o mesmo sentido, você vai perceber que ele não flexiona, ele não varia, ele não vai para o plural. A outra palavra que causa bastante confusão é a palavra meio e meia. Né? Muita gente confunde bastante ao utilizar essas palavras. Então, ó, quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e em número com o substantivo. Então, olha só os exemplos. Atrasado, vírgula. Tomou meio copo de leite e saiu correndo. Perceba que meio aqui, ó, vai concordar com o substantivo copo, né? E copo é masculino, é um substantivo masculino. Eu digo o copo. Então, perceba que meio aqui tem função de adjetivo, certo? Concorda aqui, no caso, em número, porque está no singular, e em gênero, porque é masculino, certo? Diferentemente aqui, ó, do outro exemplo, atrasado, tomou meia xícara. Por que meia xícara? Porque aqui vai concordar com o substantivo feminino xícara, porque eu falo a xícara, certo? E vai ficar no singular também, porque eu estou me referindo a uma única xícara. Estou falando aqui no caso de metade. Tomou meia xícara de leite e saiu correndo, certo? Então é só você observar que esse meio aí vai ter função de adjetivo. Aí você pode perguntar, professor, mas se eu falar assim, hoje eu estou meia preocupada. Vocês acham que está correta ou está errada essa oração que eu acabei de fazer aqui? Correto? Está correta? A menina pode dizer que está meia preocupada e o menino pode dizer que está meio preocupado? Esse uso do meio aí, está correto? Hoje eu estou meia preocupada.
Metade Eu acho que tá errado. está errado. Aí você pode dizer, mas eu tenho que concordar com o gênero. Mas perceba que eu não posso dizer meia preocupada. Porque meia é de metade. Aí você vai ver que fica sem sentido dizer que eu estou meia preocupada. É como se fosse eu estou metade preocupada. Então, a palavra meio ali, ela, quando tiver função de advérbio, né, o modo, vou falar assim para ficar melhor, certo? Quando ela tiver dessa ideia de modo, ela não varia. Então, se eu digo que eu estou meio preocupada ou meio preocupado, é o modo como eu estou naquele momento. A mesma coisa aqui, ó. Ele é meio maluco ou ela é meio maluca. Eu não posso dizer que ela é meia maluca. O correto é meio, porque quando tiver função de advérbio, certo? Eu não vou utilizar para o feminino. Vai sempre permanecer invariável a palavra meio. É só você lembrar. Quando for adjetivo, concorda com o substantivo que está ao lado, né? Dando ideia de metade. Então, meio copo, meia xícara, certo? Agora, quando for advérbio, expressar o modo, né? Eu estou meio ansioso, eu estou meia ansiosa, meio ansiosa, quer dizer, eu estou meio preocupada, certo? É o modo, está indicando o modo como a pessoa se encontra. Então, é invariável. Ficou claro? Vocês querem que eu explique ou dê outro exemplo? Sim, ficou claro. Ficou claro, né? É só você ver. Se tiver ideia de adjetivo, é só saber o que é um adjetivo, né? Que é uma palavra que caracteriza o substantivo, né? Trazendo uma qualidade, um defeito, um estado. Então, ele vai concordar em gênero e número com esse substantivo. Quando for um advérbio, aí se você não lembrar o que é um advérbio, lembra que aqui a palavra meio vai dar a ideia de advérbio de modo, né? Então, eu estou meio pensativa hoje, certo? Não é meia. Não você vai imaginar uma meia de usar no pé, uma meia pensativa. Você vai ver que não concorda, não soa muito bem, tá? E a palavra menos, que muita gente ainda fala menos. Então, por exemplo, a palavra menos não varia. Não existe menos. Ah, eu estou menos preocupada porque eu passei na prova. Ah, eu estou menos ansiosa. Não existe. É sempre, hoje temos menos alunos, hoje tenho menos alunas, menos nunca vai variar para a questão de gênero, certo? E também de número. Só existe menos, não existe menos no singular, tá? Para que você consiga compreender isso. Então lembra, o professor falou que não existe menos. Hoje tenho menos alunas. Olha como sou errado. É a mesma coisa de seja. Não tem a palavra seja do verbo ser? Aí muita gente fala assim, seja menos. Nem existe a palavra seja. Não existe essa palavra seja. E nem existe menos. Então, já risca do seu vocabulário. Menos não existe. Ok? Aí Ok. aqui vocês vão responder a proposta de atividade que pede para vocês responderem o seguinte. Ó. Responda ao exercício com bastante atenção, fazendo a releitura do material, caso necessário. Caso vocês tenham uma dúvida, vocês podem consultar esse material. Então, há um erro na utilização da palavra destacada. Então, qual alternativa possui um erro aqui em relação à palavra meio, né? Estava meio preocupado com a nota, faltava meio capítulo para o fim, ela ficou meio aborrecida contigo, já passava de meio-dia e meio. Então, qual alternativa aqui faz uso incorreto, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? 2. Ainda. Aí Só você tem vai. um? Oi? Só tem uma de marcar lá em Só cima? tem um de marcar. Isso. Ok. Na questão 2. Ainda meia furiosa, ainda meio furiosa, qual será? Então, você vai preencher aqui com a sequência correta. Qual sequência correta preenche aqui as lacunas de maneira correta? Será que é a A? Ainda meia furiosa, mas com menos violência, falava bastante injúrias. Letra B, ainda meio furiosa, mas com menos violência, falava bastante injúrias para escandalizar todos. C,
Ainda meio furiosa, mas com menos violência, falava bastantes injúrias para escandalizar a todos. Ou D. Ainda meia furiosa, mas com menos violência, falava bastantes injúrias para escandalizar a todos. Então, qual é a alternativa que responde corretamente? Na 3, você vai reescrever, ou seja, escrever novamente as orações abaixo, fazendo as concordâncias nominais quando for necessário. Então, observa as palavras destacadas. Ela está com algum erro. Então, tenho bastantes razões para abandoná-lo. Então, como é que vai ficar aqui essa oração reescrita corretamente? Essa palavra bastante. Você vai fazer a modificação aqui. Bem simples. Muito tranquilo. Essa na marcada, professor? Isso. Só na marcada. Todo o restante da oração está correto já. O que você vai observar são as palavras destacadas, como está dizendo aqui na questão. Ok? Tem algumas que estão certas e outras erradas? Aí eu não sei. É uma boa pergunta, Rayane. Muito boa pergunta. Tem que olhar as regrinhas. Possa ser que sim, possa ser que não, todas estão erradas. Tem que olhar. Aí na outra questão, que é a questão 4, tá acabando, tá? A questão 4 tem uma tirinha de H. Eu adoro as tirinhas de H. E ele diz assim, pronto, meia caneca de café, meio ovo e uma torrada dura. O ponto a que chegamos. Agora ela está servindo restos até no café, né? É uma conversa entre H e sua esposa. Então ele diz, ela fala para ele, pronto, meia caneca de café, meio ovo e uma torrada dura. Aí ele diz, o ponto que chegamos. Agora ela está servindo restos até no café. Então, caso o redator, né, a pessoa que produziu essa tirinha, ela quisesse reescrever esse enunciado, substituindo os substantivos caneca e ovo, respectivamente, por copo e banana. Vamos supor que aqui vai trocar, você vai reescrever, trocando a palavra caneca pela palavra copo e a palavra ovo pela palavra banana. Como é que ficaria a nova redação, né? Como é que ficaria o novo texto? Entenderam como é mais ou menos para fazer? Essa para escrever a partezinha da tirinha é daquela Isso, mesma você maneira, vai. né? Exato. Esse primeiro balão aqui da esposa de H, você vai trocar os substantivos caneca e ovo, respectivamente, ou seja, seguindo a sequência. Vai trocar por copo e banana. Como é que ficaria? Ficaria da mesma forma ou mudaria alguma coisa? Aí você vai dizer quando reescrever. Vai trocar caneca e ovo por copo e banana e vai ver se ficaria do mesmo jeito. Ok? Ah, tu só precisa trocar, né? Tipo, Isso. colocar no lugar da caneca, colocar o copo, no lugar do ovo, colocar a banana. E escrever a Isso. E frase. vai ver se vai alterar alguma coisa. Vai ficar meia copo? Como é que vai ficar? Entende? Ah, É isso. E na questão 5, utilizando o conteúdo de concordância nominal, de concordância verbal, perdão, apresentado em aulas anteriores, nós vimos isso aqui muito bem ano passado. E esse ano também, a relação do verbo fazer e do verbo haver. Então, aqui está explicando, não vou nem ler para vocês terem todo esse trabalho de ler aqui, refletir sobre o uso do verbo haver e do verbo fazer. Tem um questionamento aqui, ó. Já faz ou fazem 2 anos que não nos vemos? Então, a pergunta é, veja o questionamento do quadro abaixo e esclareça de forma fundamentada a dúvida apresentada. Então, está se fazendo uma pergunta. Já faz ou fazem 2 anos que não nos vemos? Qual seria a forma correta aqui? Fazem. E por que seria faz, se caso for? Ou por que seriam fazem? Eu quero que você fundamente, quero que você explique, justifique de maneira bem convincente o porquê de um ou outro. Certo? ok. Certo. Então, a gente copia a frase e diz o porquê, né? Isso. Você não precisa nem copiar a frase. Você precisa. Claro que precisa copiar a frase no caderno, né? Mas não precisa repetir aqui. O que você precisa é explicar, esclarecer de forma que você justifique, né? Respondendo aqui, já faz ou fazem 2 anos que não nos vemos? Aí você vai dizer,
o uso correto é faz, por isso, por isso, por isso. Não, é fazem, porque é por isso, por isso, por isso. Você vai explicar, ok? Ah, ok. Aí, só para a gente voltar aqui, gente, eu sei que vocês... Eu teve cadernos que eu não corrigi ainda pela demanda, porque juntou, teve muito feriado na segunda-feira, muito atropelo. Então, eu fiquei bem sobrecarregado. Eu estava no fim do período da universidade, tive muita coisa para colocar em dia. E aí, não se preocupem que esse texto, tá? Essa atividade aqui, ela requer uma explicação bem detalhada. Então, eu não vou me deter a fazer uma correção assim superficial, de todo jeito, assim, rápida. Eu vou gravar uma aula à noite, porque, querendo ou não, de manhã tem os barulhos externos e eu quero fazer algo bem sossegado, bem tranquilo mesmo. Então, eu quero que vocês depois assistam. Eu vou gravar aula hoje à noite, vou ver se eu consigo tirar um tempinho ali, nem que seja de madrugada, para gravar essa aula. Uma aula bem detalhada sobre sinais de pontuação, juntando a aula sinais de pontuação 1 e sinais de pontuação 2. Eu quero uma aula bem fundamentada, bem explicadinha, bem mastigadinha, para vocês compreenderem todos os usos desses sinais de pontuação, tá certo? Ok. Certo. A atividade de hoje ela é bem curtinha, como vocês viram. Não é uma atividade que demanda muita coisa, não, né? Ó, acabou, é só isso. Então, leiam toda a proposta. Eu quero que vocês copiem, tá? Isso aqui, enunciadozinho da atividade, copiem o conteúdo. Olha como o conteúdo é pequenininho. Muito pequeno. Acho que tem gente chegando agora. Deixa eu ver quem é. É José Carlos, deve ter saído e voltado. Mas, enfim, é uma aulinha curtinha mesmo, de meia horinha, só para vocês terem noção. Ficou alguma dúvida em relação à concordância nominal, gente? Não. Não. Ficou bem esclarecido mesmo? Eu só coloquei essas duas, tá? Essas duas regrinhas, do meio e do meia, e do bastante e do bastante. Porque eu vejo que tem aluno que nem sabia que existia essas duas palavras, bastante e bastantes, e nem sabe fazer o uso correto. Então, para que vocês vejam em que momento eu utilizo bastante. Então, quando for adjetivo, ele concorda em gênero e número, então ele varia. Estou dizendo que quando é adjetivo, a palavra ela muda. Ela fica no singular, fica no plural, dependendo da concordância ali com o substantivo. Porém, quando ela for um advérbio, que é uma classe de palavras que nós já estudamos anteriormente, que não varia, ou seja, que não flexiona, que não muda, melhor dizendo, deixar bem mais entendível, aí sim, ela sempre permanece no singular. Então, não posso dizer, eles cantam bastante bem. Olha como fica errado. Mas aí não é só saber que fica errado e fica certo, é saber quando eu devo ou não usar essas palavras. A mesma coisa do uso de meio e do uso de meia, né? Meia quando for metade, meio quando for moda. Tá bom? Tá Tem bom. mais alguma dúvida? Não. Em relação às notas, em relação à avaliação, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Eu disponibilizei as notas de vocês. Manu, eu mandei a sua nota, Manu? A da prova Sim? enviou. Pronto. Estou perguntando porque é tanta mensagem para eu mandar. A de Helder, eu mandei, Helder. Você me diga aí, por favor. Clara também. Eu mandei, Helder? Ah, meu Deus, peraí. Eu acabei de esquecer o nome, peraí. Veja se eu mandei. Eu acho que eu mandei. É porque, enfim, é tanta. Clara, me responde aí no chat, Clara, caso você não queira falar pelo microfone, se eu lhe mandei a nota da prova. Sim, mandei, ótimo. Professor, não tem como eu ver não, que eu troquei meu zap. Então, depois mande lá um oi, ok? Jamila, eu mandei a sua nota, mandei também? Mandei. Ótimo, chegou aqui. Mas eu lembro que eu mandei, Eda, que você falou até assim, você respondeu lá a minha conversa e depois falou, tá aqui, você mandou. Eu lembrei agora. Mas, caso você não lembre, eu reenvio. A de Jamila, eu lembro que eu mandei, que ela me perguntou, aí eu mandei. E a de Zé Carlos, ele fez a recuperação, eu vou mandar. Pronto.
Mas para todos os efeitos, eu vou mandar. Professor, eu acho que o senhor mandou pra mim sim. Foi. Eu acho que eu tirei um ponto a mais do que antes. Foi. Verdade. Você até colocou, comparou as duas notas. Isso. Mas eu não fiquei recuperação, não, né? Não, ficou não. Ficou na média. Que bom. Aí o que eu vou mandar é as médias, tá? Do primeiro e do segundo. Essa avaliação que vocês fizeram já é do terceiro bimestre. Essa nota aqui que eu mandei no individual. Eu vou mandar a média, a soma das 3 notas do primeiro e a soma das 3 notas do segundo. Para que vocês já acompanhem aí como é que está o rendimento de vocês na minha disciplina. Pronto, pessoal. É isso. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Em relação ao prazo da atividade, sim, antes de terminar. Vocês terão até a quarta-feira. Porém, eu aconselho não acumular, porque na segunda tem aula de língua portuguesa, é uma nova atividade, é um novo conteúdo. E aí, para não ficar acumulando atividade, façam até a segunda ou até a terça essa atividade de hoje, para que na quarta vocês só enviem a da segunda, da semana que vem. Tá bom? Tá certo. Professor, a gravação. Tá, eu vou... Só um minutinho. Calma, que eu já dou aqui o tchau para vocês. É só para eu salvar aqui o registro. Um minutinho. Vou interromper aqui a apresentação. Pronto, pessoal. Então, um cheiro para vocês. Caprichem na atividade. Qualquer dúvida em relação, vocês podem me perguntar lá no privado, tá bom? Abraço. Tá bom. Até segunda. Bom fim de semana para vocês. Tchau, bom fim de semana. Tchau, Helder. Tchau, Rayane. Tchau, Jamile, Clara, José Carlos. Professor, Oi, Manu. tem uma coisinha. Eu, na atividade do senhor da semana passada, eu esqueci de mandar o erro de pontuação. Tem Você algum pode problema? mandar. Posso mandar ainda? Pode sim. Eu vou Tá pôr no seu caderno, ele está em aberto para corrigir, viu? Certo. Então, eu vou mandar. Tchau, professor. Ótimo. Tchau, meu bem.